A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o evangelista Cleber, estamos aqui mais uma vez para a gente fazermos um comentário da lição da CPAD, lição de número 12, né, que está intitulada A Conduta do Crente em Relação à Família. Chegamos agora à lição de número 12, que ele vai tratar desse tema, que é muito pertinente para o cristão, para a vida do cristão. Então eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal, comentem, deixa aí o seu comentário, o que é que você achou do nosso comentário, da lição, e assim que possível a gente responde a todos. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios, capítulo de número 5, versículo 21 a 33, depois o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4. Nós não vamos ler porque é do tempo, mas esse texto da nossa lição, ele faz um resumo de tudo que nós vamos abordar, né, nessa lição, né? Os objetivos da lição, o objetivo geral é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Então esse é o primeiro ponto, né, do objetivo, é que devemos mostrar que o projeto divino, existe um projeto divino para o relacionamento familiar, né? Os objetivos específicos, o primeiro é refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, né? Tem marido aí que não sabe se portar como um marido segundo a vontade de Deus. O segundo objetivo específico é demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Então nós vemos que esse casamento, no seio do casamento, ele tem uma analogia, né? Que o marido, ele é um representante de Cristo e a esposa é um representante da Igreja de Cristo. Nós vamos abordar esse ponto também. O terceiro objetivo é orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Então, nós vamos dar prosseguimento. O texto áureo está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 31, que diz: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Serão dois numa carne. Na verdade prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e dissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, que o primeiro propósito e projeto que Deus estabeleceu para o casamento é que ele tenha esses pilares aqui, né? Ele tem esse pilar, eles são baseados nesses quatro pilares aqui. O casamento bíblico, né? Biblicamente falando, ele tem que ser monogâmico, heterossexual e indissolúvel, né? É esse tripé que sustenta o casamento segundo a vontade de Deus, né? Que é uma instituição familiar. A nossa introdução, ela diz o seguinte: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isso está lá em Mateus capítulo 19, versículo 4 a 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então nós vamos ver que cada membro da família, ele tem o seu papel no seu devido lugar, né? Isso é o que nós vamos falar e comentar durante essa lição. O primeiro ponto, ele diz o seguinte: a conduta do crente como marido, né? No capítulo 5,
Paulo ressalta o matrimônio, né? Enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido com Cristo, a Cristo e a esposa à igreja. Trata-se aqui de uma analogia paulina referente ao casamento. É isso que nós vamos ver. 1.1 ele vai falar o seguinte: o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Isso está lá em Paulo comentando sobre isso, em 1 Coríntios capítulo 11, o versículo de número 3, né? Então, como já estamos percebendo, o estudo a seguir deve ser colocado sobre o princípio da submissão, conforme está incluído em Efésios 5:21, que diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse princípio põe em destaque a autoridade, né, de Deus sobre as coisas criadas. A relação entre marido e esposa está debaixo desse princípio de autoridade e de sujeição. A esposa submete-se ao marido como ao Senhor. O marido, por sua vez, ama a esposa e submete-se ao Senhor. A autoridade não é independente, mas é sujeita à autoridade divina, né? Essa autoridade que Deus delega sobre o esposo, sobre o marido, não é uma autoridade que ele pode fazer o que lhe der na telha, não. Ele também está sujeito ao cabeça, né? A autoridade divina. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5:22. Essa frase mostra um modelo de relacionamento do casamento cristão. O marido deve liderar sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu bem-estar, né? Então, o primeiro propósito é que o marido saiba liderar a casa, a família, da mesma forma que Cristo lidera a igreja. E como é que Cristo lidera a igreja? Com amor, né? Certo que em algumas famílias a presença do esposo foi privada do seu seio no lar. Então, nesses casos, a mulher se vê na situação em que é obrigada a assumir a autoridade na família para com os filhos. Isso são exceções impostas pelas circunstâncias, né? Então, vale a pena ressaltar que quando a gente frisa que é o marido que deve liderar, isso nós estamos pressupondo que esse marido, que esse esposo esteja presente, né? Porque há famílias em que, em alguns casos, que o marido foi morto ou de alguma forma não está no seio da família. Então aí cabe à mulher liderar e tomar a frente, né? O relacionamento, o relaciona, o, a relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é o cabeça da mulher, como nós já vimos. Isso aqui está lá em Efésios, capítulo 5 e o versículo 22, que diz: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, né? Então nós estamos vendo aqui esse exemplo claro de que o marido deve governar a sua casa, assim como Cristo governa e lidera a igreja. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neonazistas, considera desse modo
desse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher, né? Como nós estamos vendo, esse movimento feminista baseado no neomarxista, né, que Karl Marx trouxe em pauta nesse tempo, no tempo em que Karl Marx estava vivo, ele vivenciou realmente uma opressão em cima da mulher. Os direitos trabalhistas da mulher não eram considerados. A mulher realmente era oprimida pelo marido, né, pela sociedade da época. Não tinha o valor que deveria ter. Então Karl Marx levantou essa questão, mostrando que era melhor que a sociedade fosse igualitária tanto para homem quanto para mulher. Agora, trazer essa questão para o seio da família, aí é totalmente diferente, né? Como podemos ver, a questão é totalmente o contrário nas Escrituras. O modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo, né? Ele chega a afirmar que a Bíblia é machista, pois denigre a imagem da mulher, colocando-a debaixo do homem. Porém, Deus sempre deu lugar de destaque à mulher. A gente pode observar em toda a Bíblia Sagrada que a mulher sempre teve o seu lugar de honra, o seu lugar de destaque, né? A mulher ela foi abençoada. Ela foi abençoada e é abençoada partindo do princípio bíblico, né? Então, 1.2, o amor como elemento principal. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, né? Assim como o homem, ao escolher a esposa, a quer só para si e se preocupa com isso. Isso também Cristo separou, assim também Cristo separou a igreja para si. Isso requer daquele que separa uma dedicação e amor tanto da parte de Cristo quanto do marido, né, que está simbolizando a Cristo. Na vida familiar é preciso também que o marido saiba dosar a atenção entre sua família e a obra do Senhor, para não negligenciar nenhum e nem outro. Como a gente bem sabe, irmão, tem marido que esquece da família, esquece dos filhos, da esposa e dedica-se seu tempo quase que 100% à obra, né, à igreja, e sendo que não é isso que Deus quer. É preciso dosagem. A gente sabe que há um dito popular que do remédio para o veneno, a diferença é a dose. Então é preciso haver equilíbrio, né, para a gente não negligenciar a obra do Senhor, nem tampouco negligenciar a família, né, porque a obra, a igreja, começa dentro de casa, né? Se a minha casa está bem, então na igreja eu vou poder adorar a Deus de corpo e mente e alma, né? Isso implica a prática do sacrifício, como diz as Escrituras, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós vemos aqui também, irmãos, que a vida conjugal, ela requer de ambas as partes compreensão, pois muitas vezes, para manter a paz no seio da família, alguém vai ter que sacrificar suas vontades. Suas vontades e interesses devem ficar secundárias para satisfazer o seu cônjuge, para satisfazer o seu companheiro ou companheira, e assim manter a harmonia no lar. Eu vou usar aqui um exemplo. Por exemplo, tem maridos que não gosta de cinema, mas tem esposa que gosta de ir ao cinema, ou vice-versa. Então alguém vai ter que se sacrificar um dia, fazer aquilo que não gosta em prol do bem-estar do companheiro, né? Então isso é sacrifício, é um sacrifício, né? Sacrificar para que o outro se sinta bem, é se doar,
né? Se doar sem receber, sem a intenção de receber nada em troca. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. É justamente isso que estamos falando. Assim como Cristo, assim como o amor de Cristo foi incondicional pela igreja, o amor dos maridos ou dos cônjuges deve também ser altruísta, né? Ou seja, preferir os interesses do outro e não apenas os seus próprios interesses. É o que a gente está falando, é preciso ceder para fazer o outro feliz, para trazer um pouco de alegria para a vida do seu cônjuge. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária, né? Nós vemos aqui, irmão, que o amor é a expressão máxima do relacionamento. O senhorio do esposo sobre a esposa não é o mesmo de senhor de escravos, né? Mas baseia-se na autoridade que ele é própria e que ele foi dada desde a criação da mulher. O amor do marido pela esposa, biblicamente, é comparado ao amor de Cristo pela igreja. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. Esse amor é manifesto no plano espiritual. Trata-se de um tipo de amor ágape que se expressa no bem-querer do próximo, né? Portanto, se torna um amor doador, um amor protetor, provedor, etc. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Existe uma frase que a gente sempre ouve: amor falado é muito fácil, mas o amor é preciso ser vivido, ser vivenciado, né, a cada dia e demonstrado, né, demonstrado para a pessoa que está ao seu lado. 1.3. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua esposa, ama-se a si mesmo, né? A gente vê aqui no versículo 5, no capítulo 5, versículo 28, né? O verso 25 diz: como também Cristo amou a igreja, né? Isto é o modelo do amor que o marido deve oferecer à esposa. Um amor capaz de dar de si mesmo. A continuação do versículo diz: e a si mesmo se entregar por ela. Fala de um amor destituído de egoísmo, né? Não, não é um amor que visa receber algo em troca. É um amor que é capaz de dar sua vida em sacrifício por ela, né? Então esse é o amor que Deus requer do marido, né? E isso aqui, irmãos, não é um amor de juventude, porque amor de juventude na maioria das vezes é paixão, e paixão passa. Paixão passa com a idade, paixão passa com as dificuldades, paixão passa com as discórdias, mas o amor, a Bíblia diz que ele tudo sofre, tudo suporta e permanece, né? Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo, né? Então, a Bíblia está falando para nós que o corpo precisa de cuidado, né? Assim também a mulher, fazendo parte do nosso próprio corpo, né? O verso 26, ele diz para santificar,
implica numa atitude de proteção, tomar a iniciativa de separar para si e não permitir que coisa estranha a toque. A analogia é feita pelo apóstolo para mostrar que Cristo ama a seu próprio corpo, a igreja, que é corpo de Cristo. A igreja, da mesma forma, o marido deve amar a sua esposa, como ama seu próprio corpo. Existe uma analogia que se diz: ninguém vai dar uma martelada no seu próprio dedo, porque vai sentir a dor. Então, é você cuidar da sua esposa como estivesse cuidando do seu próprio corpo. Isso está lá em Efésios 5, 29, que diz assim: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, se alguém não cuida do seu próprio corpo, esse alguém tem algum problema psicomental. Porque de todas as formas a gente precisa e deve cuidar do corpo que estamos nesse momento, É preciso que a gente cuide do nosso corpo. Então vamos lá, isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna, Essa ação de cuidado não se limita apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Então, esse cuidado aqui, essa proteção, não se limita a coisas, coisas materiais, mas também o marido é preciso ter cuidado também no seu afeto, na proteção, no cuidado com a esposa. O homem deve prover para sua esposa e família uma vida digna, E dignidade, irmão, não precisa ser uma dignidade com muito dinheiro e luxo e riqueza, não. Mesmo que com simplicidade, humildade, essa humildade financeira, Mas a de uma vida ser humilde financeiramente, ela não deixa de ser digna por causa disso, Essa dignidade também abrange a vida emocional da esposa e dos filhos. Muitos homens têm dificuldade de expressar afeto dentro de casa, Raramente a gente vai ouvir um pai falar para eu te amo para um filho, ou vice-versa, mas quando isso deveria ser um costume em todo lar, toda casa, Mas porque esse ato é muito importante. Por isso, existem muitos lares com problemas, falta de afeto, os filhos se perdem na vida, Então é preciso que a gente esteja com essa atenção, dando afeto, e consideração de honra aos nossos familiares, aos filhos, à esposa, A gente deve lembrar que Eva, quando foi tentada pelo maligno, ela estava sozinha, Então é preciso que a gente esteja atento. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Isso está lá em Mateus 19 e o verso de número 6. Vemos no Novo Testamento aqui o amor agapaó, expressa o amor desinteressado. É um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independente do custo que isso possa causar àquela pessoa, Ao dedicar-se a ela, coloca o cônjuge em primeiro lugar. Um ou outro sujeita seus próprios interesses, as necessidades um do outro. A gente observa que isso acontece muito
quando é princípio de casamento, né, no chamado lua de mel, né, no período da lua de mel. Isso aí é muito, a gente vê muitos maridos e esposas apegados, mas com o passar do tempo vem a luta e as dificuldades vêm chegando e isso vai ficando para trás, né? Tem marido que vai para o culto, sai com a esposa na porta, quando ela vem no meio do caminho ele já tem chegado. Outro sai arrastando a mulher como quem está arrastando um animal. E isso garanto que no princípio do casamento não era assim, né? Então o verdadeiro amor é aquele amor que você demonstra ele dentro de casa e em público, né? Se você é um homem amoroso em público, deve o ser também dentro de casa, né? Tem aquela velha história do menino que dizia que falava para a mãe que queria morar na igreja. E a mãe perguntava o porquê de ele querer morar na igreja, porque aí o menino disse: porque aqui papai é santo, né? Então, vale a pena ressaltar que esse amor deve ser dedicado fora e dentro de casa. Segundo ponto, a conduta do crente como esposa, né? Nós acabamos de falar a conduta do crente como marido, agora vamos falar do crente esposa, né? E de acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Olha a responsabilidade, irmão. Essa mulher casada, né, ela representa a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, né? Agora vale a pena a gente salientar, se você, mulher, como noiva, está fazendo uma boa representação da noiva de Cristo, né? Então, nesse ponto, veremos a conduta requerida de Cristo para a esposa cristã, né? 2.1 O conceito da submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição uns aos outros em temor, no temor de Deus. Efésios 5, 21. A sujeição das esposas aos seus maridos tem um novo sentido no Novo Testamento, visto que no Antigo Testamento havia uma maior restrição às mulheres, né, em relação aos seus direitos. Foi no Novo Testamento que se deu nova dimensão aos privilégios femininos, muito especialmente às mulheres casadas. A sujeição das esposas não significa escravidão. A mulher estar sujeita ao marido não significa, não tem nada a ver com escravidão, irmão. Pelo contrário, significa sua posição na sociedade por causa de Cristo, né? Então, essa submissão aqui não dá direito ao marido de explorar a mulher, né? Ou ela vai se colocar, muitas mulheres dizem que não pode estar abaixo do marido, né? Mas essa posição de submissão que a mulher deve exercer no casamento é posição de honra, né? É posição de obediência não só ao marido, mas a Cristo, né? A Deus, né? E essa sujeição aqui, uns aos outros, também reflete na igreja como total, né? Ele transborda do casamento, transcende do casamento e vai para dentro da igreja também. Se nós, como crentes, fôssemos sujeitos uns aos outros, eu vou dizer 98% dos problemas seriam sanados dentro das congregações, né? Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Primeiro, das esposas aos maridos, né? Das esposas aos maridos, dos filhos aos pais, dos servos aos seus senhores, né? Isso é o que a Bíblia nos ensina. Os filhos, as esposas, né, devem ser submissas, sujeitas ao seu marido, como no Senhor, né? Ela deve obedecer ao marido naquilo
que o marido está de acordo com a vontade de Deus, né? Então, se o marido quiser alguma coisa que está fora da vontade de Deus, essa mulher ela não é obrigada a fazer a vontade do marido, por exemplo, de um marido com espírito de luxúria, né? Essa mulher não é obrigada a ceder à vontade carnal daquele marido, né? Então ela deve ser submissa a ele no Senhor, como diz a palavra, né? Os filhos ser submissos aos pais, né? Com modéstia e mansidão, né? E os servos ser submissos aos seus senhores. Isso aqui é um contexto em que havia muitos servos naquela época, né? Hoje trata-se de patrão e empregado, né? Um empregado crente, ele deve ser um empregado exemplar, né? Um empregado exemplar que não dê trabalho ao seu patrão. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo, Efésios 5, 24. Essa sujeição não é cega, é o que nós estávamos falando, mas consciente. Paulo, ao falar do assunto, na carta aos Colossenses 3,18, diz: as casadas, estais sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor, né? No final da frase explica o tipo de sujeição das casadas a seus maridos, como convém no Senhor. É o que nós estamos falando. Tudo que o marido estiver de acordo com a vontade de Deus, a mulher deve se submeter. Porém, se for algo que vá trazer vergonha para aquela mulher, de alguma forma, ela não deve se submeter. A sujeição da mulher ao marido tem o sentido espiritual, porém essa sujeição da mulher não anula sua personalidade, né? A gente precisa entender de modo bíblico o que é a submissão. É os dois, né? A submissão bíblica, irmão, ela se explica assim: são os dois, né? O casal unido em uma missão, né? Unido em uma mesma missão, onde a mulher ela reconhece e aceita a liderança do marido, né? Essa liderança ela não vai aceitar por imposição, mas por reverência, né? Por submissão à vontade de Deus, né? E honrar o seu marido. 2.2. Portanto, na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem, né? Então, a gente vê aqui, irmão, que dentro da cultura judaica, a mulher era tida como sendo propriedade, né? O homem era adquirida. E isso nunca foi o projeto de Deus para a mulher, ser escravizada. Deus nunca quis isso. Então isso foi por causa do pecado que afastou o homem dos projetos de Deus. Deus criou ambos iguais. Não tem superioridade sobre o outro. Porém, né, eles ocupam lugares distintos no projeto divino. A mulher ocupa o seu lugar como adjuntora e o homem ocupa o seu lugar como líder, né? Isso diante de Deus coloca os dois em pé de igualdade, porque eles estão em uma missão. Ambos estão em uma missão. Diz aqui, na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas, né? Entre os gregos era da mesma forma, mas como já falamos, isso era fruto do pecado do homem. Hoje muitas esposas são tratadas como
com inferioridade por seus maridos, né? As mulheres, apesar de nós estamos vivendo nesse período, tem muita mulher que não tem direito à escolha ou opinião dentro do lar. O marido escolhe a própria roupa da mulher, né, no sentido opressor. Ela não tem opinião, ele vende, compra a mobília da casa sem pedir opinião se ela vai gostar ou não. Esquece-se que quem passa a maioria do tempo dentro do lar é ela, né? É a esposa. Então, para que a gente tenha um lar feliz e calmo, é preciso que a esposa esteja num ambiente acolhedor e aconchegante, de forma que ela se agrade daquilo, né? E a gente percebe, irmão, que isso tem acontecido até nos dias de hoje. Por causa do pecado, a mulher tem sido menosprezada, mas essa não é a vontade de Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, as mulheres alcançam posição de dignidade igual aos dos homens, né? Nós vemos isso em Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 3, o versículo 28. Paulo está afirmando que, olha só o que é que diz o versículo: não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo, né? Paulo está afirmando que não tem ninguém melhor ou ninguém pior, né? Jesus ele prestigiou muito as mulheres, né? Apesar da cultura da época se menosprezar a mulher, apesar da cultura da época menosprezar a mulher, Jesus mostrou que essa não era a vontade de Deus. Então, não existe isso de inferioridade para a mulher ou supremacia, né, para o homem. Então, Jesus ele quebrou todos os paradigmas daquela sociedade machista, né? Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e a discriminação. Jesus ele venceu o preconceito conversando com uma mulher, né, sozinha. E apesar dessa mulher estar sozinha, era uma samaritana, né? Aí Jesus quebra todos os paradigmas e preconceitos da sua época, mostrando que não há posição inferior para as mulheres diante de Deus, mas a posição é de honra, né? É uma posição de honra. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão, né? Então, nós estamos vendo aqui, irmão, que Jesus ele quebra esse paradigma ali, conversando com aquela mulher. Não era costume dos judeus conversar com uma mulher sozinho, e ainda mais essa mulher sendo uma samaritana, como nós já sabemos que os samaritanos não tinham uma boa amizade com os judeus. E Jesus quebra esse paradigma e vai conversar com ela sozinho na beira do poço. 2.3 A reverência devida ao marido. O amor do marido, o amor do marido para com a mulher, com a esposa, deve ser altruísta. Efésios 5:25. Esse altruísmo significa amor voluntário, sem esperar nada em troca. O amor é amor por decisão de amar. Esse amor não muda nem diminui com o passar do tempo. E por causa da aparência, mas é simplesmente amor, né? É simplesmente amor. Ele não vai mudar com o passar dos anos, com o passar
do tempo, você vai olhar para ela e vai continuar amando-a do jeito que ela está, né? O homem que assim se porta, coopera essa referência consiste em estima e respeito para com o marido. Aqui o agapaó expressa o amor desinteressado, o amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independente do custo pessoal. Isso não é uma imposição, né? Mas é um ato deliberado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em suas tarefas de liderar, né? Então, na liderança, a mulher ela deve apoiar o marido, né, e ajudar ele nessas tarefas, tanto na área secular como na área familiar, né, na área ministerial, né? Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido, né? A gente está vendo aqui que o marido como líder ele não pode tomar decisões sozinho. Isso não funciona em parte nenhuma. O homem sozinho ele não pode tomar suas decisões nem fazer tudo sozinho, né? Isso tanto no contexto empresarial, ministerial ou familiar, a mulher deve exercer o seu papel de adjuntora, pois foi com esse propósito que ela foi criada. A gente percebe, irmão, que tem por aí muitos ministérios que são destruídos, né? Esposas que desempenham os negócios, desmancha os negócios do marido, desautoriza o esposo na frente dos filhos, na frente de quem quer que seja. Ela toma uma posição de opositora, né? Ao invés de ajudar, ela termina atrapalhando e trazendo para trás. Mas não é isso que Deus planejou para ela. O propósito da criação da mulher é que ela seja uma adjuntora, uma ajudadora do homem. Terceiro e último ponto, a conduta do crente como filho. Nós já vimos a conduta do crente como pai, nós já vimos a conduta do crente como esposa, né? E vamos ver agora a conduta do crente como filho. 3.1, a responsabilidade dos pais, né? Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, né? Capítulo 6, o versículo 4, a parte B, diz o seguinte: Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais. A obediência é um princípio que deve ser ensinado aos filhos. Esse princípio deve nortear suas vidas, né, para que sejam felizes. A natureza humana é ardorosa e rebelde, inevitavelmente, né? Independentemente também da idade. Ela sempre vai estar em rebeldia, né? Se um filho não for contido e levado à obediência, poderá correr o risco de se perder, né? Se perder em rebeldia. A obediência deve ser ensinada com firmeza e com amor, não com opressão, né? É o princípio que a obediência deve ser ensinada. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas, né? A gente observa aqui que
a educação dos filhos, a preparação, ela é feita pelos pais, né? A gente observa que os dois têm a obrigação de educar os filhos, né? Muitos pais só culpam a esposa quando os filhos se perdem do caminho, né? Porém, muitas vezes a causa é a ausência da figura paterna. Então os pais devem estar sempre próximos dos filhos, né? A gente observa, irmão, que tem muitos pais por causa do trabalho ou por causa de uma necessidade da vida cotidiana, eles estão muito ausentes, né? Pais saem de manhã, jogam os filhos com a creche, e ali os filhos vão ser educados por um desconhecido, né? Sempre que o pai puder, ou a mãe, os pais, né, em geral, eles estejam próximos aos seus filhos, né? Hoje os filhos têm uma conversa também, né, da minha privacidade. Isso é, na boca dos adolescentes, isso parece um hino cantado, né? É invasão da minha privacidade, né? Mas só que essa privacidade, ela não impede os pais de estar próximo, de estar vigilantes ali, né? Até agora, irmão, nesse período de quarentena, eu estava vendo aqui no noticiário que os filhos estão, as crianças estão sendo mais vítimas, né, de pedófilos, porque elas estão quase que 12 horas por dia dentro de um computador e os pais não têm nenhuma vigilância para não invadir a privacidade da criança, do adolescente. Aí coloca um computador dentro do quarto, deixa ele lá trancado, passa o dia e a noite e o pai não sabe com que ele está conversando, né? Mas é preciso que você tome as rédeas da situação e o ajude nesse período tão difícil, né? A palavra a palavra nós vemos aqui, já a palavra admoestação, do grego notésia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o bem e o bom, o que é mal e o que é bom, né? Ou seja, é o pai que deve orientar o filho sobre o que é certo e o que é errado. Se o filho não sabe, é uma falta dos pais na educação dos filhos. Então, o que eu digo assim, mano, é que acontece também tem aquelas exceções, né? Tem filhos que são criados não pelos pais, como eu já falei no começo, que tem pais que estão ausentes por algum motivo. Então ele vai ter que ser criado por uma avó, por um tio, por uma tia. Mas independente disso, por quem quer que esteja educando ou criando aquela criança, o filho deve obediência, né, àquela autoridade que está acima dele, né? Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência do filho. Os pais devem ensinar os filhos que tudo tem limite, né? Tem filho que não sabe ouvir a palavra não, né? Não conhece nenhum limite. Se um pai falar não para ele, imediatamente ele vai deitar no chão, né? Vai chorar, vai rolar quando ouvem isso, né? Por isso, futuramente eles vão se tornar filhos mimados e desobedientes, né? E envergonhando os seus pais. Consequentemente, no futuro eles se tornarão adultos fracos, né? E despreparados para enfrentar a vida, porque durante a vida nós, os filhos, eles vão receber muito não, né? E o que é que ele vai fazer quando alguém disser não para ele no futuro? E ele vai chorar e vai ver que o choro ele não vai resolver nada, né? Então é preciso que a gente ensine limites aos filhos para que eles tenham uma boa estrutura, né? Os críticos dessa educação, os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, né?
Provérbio 22:6, que diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Duas coisas que a gente observa aqui nesse versículo. Ele diz: instrui o menino no caminho, né? E não é mostrar para ele o caminho, é no caminho, é estar com ele nessa trajetória, né? E outra é observar que esse versículo ele não é uma promessa, irmão, né? Nunca esqueça que ensinar não vai evitar que os filhos enveredem por outros caminhos, pois esse texto não é uma promessa, mas uma instrução. Então não podemos, apesar do que foi do que foi falha nossa ou ou da palavra, né? Porém Deus vai cobrar do desobediente, né? Se o filho enveredou para o mal, a gente não deve botar culpa em nós nem na palavra, né? Mas é desobediência e Deus vai requerer do desobediente. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não iniciar a ira de seus filhos, né? Então hoje é preciso que a gente ensine e cobre dos filhos, mas sem brutalidade, né? Por outro lado, como nós já vimos aqui, os pais têm que saber cobrar dos filhos. Quando diz não, hoje em dia você tem que explicar por que não, né? Hoje os filhos, eles, eles precisam de uma explicação. Não basta somente dizer não vai fazer, eles precisam saber por que não fazer, né? 3.2 A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Efésios capítulo 6 e o versículo de número 1. A palavra é como espada de dois gumes. A gente observa isso, irmão. Paulo fala para os pais educarem os filhos, mas também os filhos têm o dever de obedecer aos pais. A menos que a menos que seja órfão, como eu já falei, né? Mas alguma coisa você tem que veio dos pais. Existem muitas exceções, né? Como eu já falei, crianças que foram criadas por tios, por tias, mas é preciso ter obediência. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo, né? Isso é justo diante de Deus. Quem obedece aos pais está fazendo justiça. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Lucas 2:51 diz: então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Ela está falando aqui de Jesus, quando se perdeu no caminho, né? E a Bíblia diz que Maria e José voltaram e encontraram Jesus, e depois Jesus seguiu eles, e a Bíblia diz que Jesus era obediente, né? E isso vale para toda a sociedade, irmão. O próprio Jesus era obediente a seus pais. Então cabe a cada um de nós, filhos, obedecer. Isso era algo que estava prescrito na lei, né? Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, né? Então isso aqui, irmão, estava escrito na lei, né? Como nós já vimos, era o quinto mandamento. E obedecer não só aos pais, mas quando obedecemos aos pais, obedecemos a Deus. Assim os filhos devem obedecer e honrar os pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar
envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade, né? Essa obediência deve ser em amor, né? E com respeito. Isso é por toda a vida, viu? Enquanto os pais viverem, ou melhor, morrer a pessoa, ou melhor, morre a pessoa, os pais, mas o ensino permanece, né? Enquanto o ensino permanecer, deve ser obedecido. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos vivem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para toda a vida. Como já vimos, a honra é devida enquanto os pais viverem, ou os princípios dos seus ensinamentos estiverem em sua mente. 3.3 O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra, né? Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Os filhos que obedecem aos pais têm uma vida próspera por causa da obediência aos pais que, consequentemente, obedecem a Deus. E assim têm uma vida próspera em todos os seus aspectos, né? Essa bênção inclui prosperidade exterior e vida longa, né? Como nós já vimos, embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Nós vemos aqui que, em todo caso, Deus está sempre no controle, trabalhando a favor daqueles que obedecem à sua palavra, né? Significa que, ao obedecerem e honrarem seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com bênçãos espirituais, né? Muitas vezes os pais falam não, não vá, não faça aquilo, e muitos desobedecem e terminam, como diz, quebrando a cara. Mas se obedecem, Deus com certeza vai honrar. A nossa conclusão, ela diz o seguinte: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar os pais. Meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe. Nós vamos ficando por aqui. Espero que esse comentário tenha servido para lhe ajudar de alguma forma na sua casa, na sua família, no seu ministério. Que Deus abençoe, fique com Deus, e assim nós estaremos na próxima semana comentando mais uma lição em nome de Jesus.